Então vamos hoje para o capítulo 10 desse livro aqui, que tem cada dia ganhado mais o meu coração. A mulher segundo o coração de Deus. E como a gente aprendeu ontem, né? A gente sempre aprende, né? Que a gente tem que estudar a palavra e colocar em prática. Não adianta a gente ter o conhecimento e não se esforçar para que ele saia do papel, literalmente, né? Então a gente tem a cada dia fazer um pouquinho para que a gente consiga chegar nisso. A gente tem que percorrer, ir atrás de querer realmente ser melhor, porque o nosso manual tá aí, né? A Bíblia tá aí e não adianta a gente entender e não fazer a nossa parte pra gente querer mudar. E é tão difícil, né? É tão difícil essa transformação. A gente vai passar por desafios, a gente vai passar por, às vezes, ter que se afastar de algumas pessoas, ter que se aproximar de outras, né? Porque eu não tenho como chegar a algum lugar que eu tô almejando se eu não me cercar de pessoas que almejam estar no mesmo lugar. É muito mais difícil a caminhada, e ontem mesmo a pastora falou sobre isso, que se tem uma família que é da igreja e começa a sair, a se relacionar com uma pessoa que não é da igreja, a probabilidade, né, de ir esfriando é muito, muito, muito grande. Vai esfriando aos poucos e daqui a um pouco a família que estava na igreja saiu da igreja, né? Que bom se fosse o contrário, que a família que não está na igreja vai chegando, vai vindo para dentro da igreja. E eu tenho um testemunho aqui para trazer, que faz 2 semanas, eu estou muito feliz e realizada, faz 2 semanas que uma amiga muito querida da Vitória tem ido ao culto com nós, que ela quer ir no culto, né? Ela tá brincando aqui com a Vi e tá sendo realmente sempre sem pretensão, né? Sem organizar que ela vá. Só, sempre digo, né? Ó, às 6 horas eu largo ela ali porque a gente vai no culto. E aí, o primeiro momento, o dia que eu disse, né? Ó, Vivi, vamos tomar banho que daqui um pouco a gente vai pro culto. E a amiguinha dela disse, eu também quero ir. Aí eu disse, opa, né? Mandei pra mãe. Mamãe, ó, assim, ela quer ir junto, né? O que vocês acham? Não, pode levar. E aí foi, amou o culto. Domingo passado foi de novo no culto. E aí, né? Eu quero ir. Eu disse, não, ó, a tia Nath vai te levar, que nós vamos no culto, mas eu quero ir no culto, ela diz, né? Agora tá dizendo culto. Eu quero ir no culto. Eu disse, bom, vamos ver com a mãe, né? Foi no culto de novo, amou o culto. E pra minha felicidade, meu coração se quebrantou todinho, ferveu. Foi que a mãe me falou ao vivo, a hora que eu fui levar ela, que daí depois do culto nós fomos ainda pro Labrasa fechada, abriu só pra nós, ela tava realizada, todas as meninas estavam realizadas. E a mãe me disse, semana que vem eu vou junto, porque se a minha filha tá indo, eu também preciso ir. E isso deixou meu coração, assim, incendiado, porque o tamanho do poder que os nossos filhos têm de transformar as nossas vidas. E a responsabilidade que eu, sem ao menos ter a intenção, mas no fundo sempre tem, de quando eu levei essa criança pra dentro da igreja, de talvez, né, trazer uma família inteira para dentro da igreja ou para perto de Deus. Que não interessa a igreja em si, a bandeira em si, a denominação em si, mas sim interessa procurar uma casa de oração, estar perto de Deus, se entregar a Deus. Então, meu coração se enche disso, de que talvez a nossa família, a minha família, veio para fazer diferente. Geralmente, as pessoas, né, se aproximam e se afastam da igreja. E glória a Deus, nós estamos conseguindo trazer muitas pessoas para ter esse convívio, essa intimidade mais próxima de Deus e entender quem realmente Deus é. Porque a gente só conhece alguém tendo intimidade. A gente só conhece realmente alguém indo na casa dessa pessoa, né? Quando a gente começa essa busca, a gente precisa se alimentar muito e buscar pessoas que estão nessa mesma vibe, porque a probabilidade da gente desistir ou, vou deixar para depois, é muito grande quando a gente não tá cercada de pessoas que estão nessa mesma busca. Porque, como qualquer coisa nova, né? E quando a gente decide conhecer a Deus realmente, é algo que é desafiador, mas depois é muito maravilhoso. Mas no começo vai vir pessoas debochando, dizendo, agora virou crente. Né? E eu digo, a pastora sempre diz isso, e eu digo, né? Sou crente com orgulho, porque crente é quem crê. Eu creio muito que aí tá a salvação. Então, vai vir muitas provações. Começa um monte de coisa,
né, errado, a ser difícil, e aí muitas vezes eu penso, pô, mas antes estava mais fácil, então eu me afasto de novo. Mas a gente tem que passar pela prova, né? Eu quero mesmo. Eu sempre trago aqui para vocês que o que eu mais peço é paciência. Sabedoria, paciência. Vai vir a paciência em forma de pozinho? Não vai vir. Vai vir através de provações, através de dificuldades aonde eu vou ter que ter paciência, porque eu tô sendo treinada para receber a paciência. E muitas vezes a gente não entende isso, né? E a gente acaba, poxa, mas tô pedindo há quanto tempo e não vem, né? Tá te treinando. Então, a probabilidade da gente se afastar, quando a gente não se cerca em todos os cantos de pessoas que estão imbuídas de buscar também a Deus, é muito grande. Então, a gente precisa, como eu sempre digo, né? O perfil comportamental, a gente precisa fazer, ontem mesmo, acho que foi que eu postei, sobre o tempo. A gente precisa se cercar. Muitas pessoas dizem, Nath, como é que tu consegue dormir cedo? Como é que tu consegue todo dia dormir a mesma hora? Porque existe uma programação para isso. Existe um preparo para isso. Então, eu tenho que começar a me cercar de coisas que eu quero para mim. Eu preciso me organizar. Se eu sei que o culto é, né, na minha igreja, quarta, quinta e domingo, eu preciso me organizar para pelo menos num desses 3 dias eu ir. Então, se eu não tiver essa pré-organização, vai chegar na hora e eu não vou fazer. Tudo, qualquer coisa. Uma dieta, uma academia, né? A probabilidade, se eu tiver academia amanhã de manhã cedo e eu não arrumar a roupa hoje, a probabilidade do meu cérebro mesmo me sabotar é muito grande. É muito, muito grande. Mas é isso assim. É complicado, mas quando a gente realmente está disposto a transformar, a querer o melhor dessa vida, que Deus nos disse que a gente teria vida e vida em abundância. E quando a gente entende isso, vai dar trabalho. Não é fácil, porque senão qualquer um teria, né? Deus nos dá a oportunidade, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta querer botar nas mãos de Deus e reclamar para Deus e dizer, Deus vai me dar. Não vai. Ontem mesmo a pastora falou sobre isso. Ele quer algo em troca, ele quer a nossa dedicação, ele quer a nossa entrega, a nossa oferta, o nosso dízimo, ele quer várias coisas, ele exige várias coisas. Só que nós precisamos fazer por onde, para que isso aconteça, né? Eu ficar me escondendo, mas é que eu não sei quem eu sou. O que você tá fazendo para descobrir quem você é? O que você tá fazendo para descobrir quem Deus é? A gente ficar na nossa zona de conforto, sempre achando desculpas, não vai nos levar a lugar nenhum. Que te direi, filho meu, que te direi, ó filho dos meus votos. Provérbios 31, 2. O que significa esse provérbios diante aqui, né, da interpretação do livro, nesse capítulo? O que quer dizer esse capítulo? Né, esse versículo do Provérbios, que te direi, filho meu, que te direi, ó filho dos meus votos. Bom dia, Letícia, querida, seja bem-vinda. Quer dizer que os filhos, eles vêm das nossas orações. Votos aqui está trazendo como oração. Quantas mamães que estão aí, que antes de engravidar, oraram, pediram, né, clamaram a Deus, talvez não com essa dominação. Bom dia, Claudete, seja bem-vinda, querida. Talvez não com essa denominação, né, de rezar, orar, mas de clamar, de pedir a Deus por um filho. Ou para que o filho viesse com saúde, viesse bem, né, independentemente do sexo dessa criança, mas que viesse com saúde. Então, isso são os nossos votos. Bom dia, Ana Rúbria, querida. Que bom tê-la aqui comigo. Então, quanto a gente tem a responsabilidade e muitas vezes a gente nem se dá conta de tudo que a gente faz pelos nossos filhos em oração, em pedir, né? Quando um filho tá doente, principalmente, a gente se lembra, né, da oração, do poder que tem essa oração. E a gente tem um poder muito, muito, muito grande na nossa boca. Eu postei esses dias para vocês o quanto que o poder de uma oração de uma mãe pode transformar a vida de um filho. Eu indiquei aqui para vocês também o filme Mãos Talentosas, que é sobre uma mãe que empodera e capacita muito um filho através da palavra dela, através da oração dela, através da profetização. Ela profetizou na vida daquele filho e ele se tornou uma pessoa com mãos talentosas, uma pessoa improvável, se tornou um grande médico, uma pessoa que salvou muitas vidas. Anseie pelo nada
e você o alcançará sempre. Como assim, Nath? Assim. Anseie por nada e você alcançará sempre. Então, tudo que a gente quiser, a gente pode alcançar. Se a gente não quiser nada, a gente vai alcançar nada também. Então, a gente precisa colocar nas nossas orações o que a gente quer. E não ficar esperando, vai acontecer. Não vai. A gente precisa abrir a nossa boca e pedir. Então, anseie pelo nada e você o alcançará sempre. Anseie por tudo e você também alcançará. Então, orem, rezem pelos seus filhos. Aqui nós estamos falando de uma mãe, né? Um coração que ora fervorosamente. E esse capítulo aqui fala muito da mãe. Do quanto que nós, mães, temos o poder de pedir o que a gente quiser para os nossos filhos. Paixão pela oração. Provérbios 31:2 revela o cuidado de uma mãe pelo bem-estar de seu filho. Ele é o filho de seus votos, o que significa um filho que ela pediu a Deus em oração e o dedicou a ele. Né? Como eu disse antes, muitas vezes a gente nem se dá conta que é isso, né? Mas todas nós mães, se a gente parar para pensar antes da gente engravidar, durante a gestação, né? O quanto a gente pediu, o quanto a gente clamou para que tivesse saúde, para que tivesse bem, que tivesse vida em abundância, que fosse próspero. Hoje mesmo, né? A gente continua para que seja feliz. Então, é isso. Eles são filhos dos nossos votos, das nossas orações. Então, e por que não continuar, né? Cada vez mais forte, cada vez pedindo mais e orando por eles e ensinando eles nesse caminho. E aqui no livro fala também sobre ela pedir, porque ela tem 2 filhas mulheres, né? Sempre nas orações, ela sempre pediu maridos para as filhas cristãos. Que foi o que eu comecei falando aqui na live, né? Se eu preparo os meus filhos para ter essa comunhão com Deus, para ter essa intimidade com Deus, o mínimo que eu desejo para eles é que eles encontrem maridos, esposas que também sejam de Deus. Mas a gente não tem o poder, né? Eu vou escolher, a gente não arranja mais casamento, né? Como se arranjava casamento, glória a Deus por isso. Mas como que eu posso fazer com que isso aconteça? A minha parte vai ser na oração, no abrir a minha boca e pedir e profetizar para que isso aconteça e nos ensinamentos, né? Não adianta querer que eu pedir, né, numa oração, que minha filha tenha, que as minhas filhas encontrem pessoas de Deus, pessoas cristãs, se eu não ensinar esse caminho para elas, né? Se eu ensinar o contrário. Então, eu preciso fazer a minha parte ensinando, levando elas à igreja, e aqui traz também muito forte isso, do quanto é importante, eu já trouxe aqui para vocês, do quanto é importante as crianças estarem dentro da igreja e dá trabalho. O culto que eu vou com a Isadora e o culto que eu vou sem a Isadora são 2 cultos totalmente diferentes. Mas quando eu entendi, a pastora já havia me falado sobre isso, mas, né, eu ficava sempre naquela, mas eu não consigo aproveitar. O Vini também trazia isso, né? Não consigo aproveitar 100% o culto. Mas quando ela me trouxe esse exemplo que as crianças precisam estar ali dentro, para elas ir tomando como natural, como um hábito, né, estar na igreja, eu comecei a virar esse pensamento. Domingo passado a Isadora foi, o Vini acabou não indo, porque deu de última hora, um funcionário faltou e ele teve que ir pro restaurante, as provações, né? Aquelas coisinhas que a gente vai falando, né? Quando eu tô tentando me aproximar, tentando não, porque quem tenta não faz, né? Quando eu tô querendo me aproximar, vai vir as coisas, né? Vai vir as provações para me tirar de perto de Deus. E se eu não me organizar, se eu não fizer por onde, eu vou sempre acabar cedendo. Então, eu acabei indo pra igreja com as 3 meninas, né? A Vivi e a amiguinha foram pra escolinha bíblica, que a Vivi tá amando. Ela queria sempre ficar ouvindo a pastora, mas agora ela tá gostando de ir lá também. Porque é diferente, né? Às vezes a palavra ali é algo forte e a Vivi capta bastante. Às vezes ela ficava me perguntando depois coisas que ela ainda não tem o entendimento, né? Por isso que até o momento de começar a palavra, o momento do louvor, as crianças ficam ali dentro do culto, na igreja, no culto, depois elas vão pra escolinha. Só que a Isa não vai pra escolinha, não consegui levar ela pra escolinha, até tentei
nesse domingo, e aí eu fui levá-la, mas realmente, tipo, tinha 2 profs, acho que umas 10 crianças, eu disse, não, Isadora vai mais atrapalhar do que agregar aqui, e eu segurei ela comigo e tava uma princesa, tanto que o Vini me perguntou como é que foi com a Isa, né, porque quando nós vamos nós dois, não sei se ela fica mais agitada ou se o papai tá mais agitado, tá preocupado com vai incomodar. Então eu sento lá no fundão e deixo ela livre. E ela ora, e ela levanta o braço, e bota a mão no coração e fecha o olho, assim. É lindo de ver. Tava linda domingo. E o quanto que, lendo esse capítulo aqui, me trouxe muito isso. Levem as crianças para dentro da igreja. Não é a mesma coisa do que sozinho? Não é. Mas quando eu penso, o que eu quero com isso? Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero trazer o hábito. Quero que para elas isso seja rotina. Quero que para elas entendam que domingo a gente tem um compromisso sim na casa do Senhor. E a Vivi fica me pedindo durante a semana já, né? A Isa não, porque não fala. Mas fica me pedindo durante a semana. E o quão bom isso é da gente, desde pequenininho, implementar isso na rotina deles. Assim como, e aqui traz no livro também, a escola, né? Tem que ir todo dia para a escola porque é rotina, porque é bom para elas, porque é necessário. O culto também, né? Uma vez a semana. Isso é prioridade, né? Ai, não vai dar para ir num domingo? Vamos organizar como é que a gente vai fazer para ir durante a semana, porque eu quero levá-las sempre até a igreja para depois elas poderem dar sequência nisso e depois, voltando, né, ao esposo cristão, elas terem esse contato com pessoas de Deus e ali, né, encontrar nesse âmbito de pessoas de Deus, encontrarem os seus maridos, que é o que eu mais desejo para elas, é que elas encontrem um marido segundo o coração de Deus, um marido que as ame e que as respeite. Um marido como eu tenho, né? Maravilhoso. Rotina é vida, estou aprendendo. Exatamente. Se a gente não tiver rotina, se a gente não tiver organização, as coisas não acontecem. Não adianta deixar pra cima da hora, daí aquela loucura e acaba sendo estressante pra todo mundo. Mas como, né? Como uma mulher segundo o coração de Deus desenvolve um amor pela oração e o compromisso de orar por seus filhos? Como você e eu podemos nos orientar para cumprir a tarefa de orar por nossos filhos e filhas? E aí aqui traz aprendendo com as nossas mães e as avós dedicadas à oração. Quando a gente vê, né, ontem até eu ouvi da minha tia, a tia Mara, falando o quanto é difícil. Não peguei água, né? O quanto é difícil. Pessoas jovens, eu me senti, né, o máximo. Pessoas jovens estar, ontem lá na célula, né, eu era mais jovem de estar lá. O quanto pessoas jovens são, é muito mais difícil a probabilidade de pessoas jovens estarem buscando a Deus do que os mais velhos, né? Porque, infelizmente, ao longo do tempo foi se perdendo isso. Então, a minha geração já é bem, né, bem menos, recebeu bem menos do que a geração da minha tia, né, da minha mãe, das pessoas mais velhas do que eu. Então ela disse, como é difícil pessoas jovens. Então, quando a gente precisa se espelhar, talvez lá nas nossas avós, para entender o poder da oração, né? O quanto as nossas avós oravam pelos filhos, pelos netos, e nós resgatarmos isso. Sempre tá em tempo, sempre em tempo. Então, vamos reaprender, voltar lá no passado e ver, se espelhar em pessoas, principalmente, né, as nossas avós, as nossas mães que sempre oravam com tanto fervor e fazer igual. Peça a Deus a visão divina para os seus filhos, né, que é isso. Lá na frente, o que eu quero para eles, e aqui entra do casamento, entra de coisas maravilhosas, de empregos maravilhosos, de prosperidade, não é definir quem meu filho vai casar e não é definir o futuro dele. Não é isso, mas é pedir para que Deus acompanhe sempre e eu colocar esse meu filho na presença dele. Paixão pelo preparo espiritual, tão importante quanto orar por nossos filhos, pela sua salvação e para que tenham um cônjuge cristão, é não pararmos de orar por eles. Devemos também construir uma vida dedicada a Deus e ensinar nossos filhos a seguir os caminhos do Senhor. Eu já falei antes aqui, né, sobre a igreja, sobre levar eles, sobre apresentar, sobre falar de Deus. A Vitória me saiu com uma essa semana que eu digo, gente, o quanto vale a pena, né? Ela simplesmente do nada assim disse, mãe, todo mundo é bebê? Que nem a Mana? Todo mundo já foi bebê que nem a Mana? Eu disse, sim, filha, todo mundo já foi bebê como a Mana. Todo mundo, mãe? Eu disse, sim, filha, todo mundo. Você também, mãe? Eu disse, sim, eu também, o pai também. Mas teve 2 pessoas que não foram bebê, mãe.
Eu disse, minha mãe, o que vem aí, né? Eu disse, quem, filha? Ela disse, o Adão e a Eva. E eu choquei, né? Eu disse, verdade, Vitória. Tá, mas se eles não foram bebê, como que eles ficaram grandes? E como que eles tiveram bebê? E aí eu tive a oportunidade de dizer para ela, de explicar bem, né, a história do Adão e da Eva, que Deus tinha criado através do pó da terra, o Adão primeiro, né? Então por isso que ele já nasceu grande. Olha só como a gente não se dá conta, né? E ela fazendo questionamento, e como nós não estávamos falando da Bíblia, no momento eu não me liguei, que ela me questionou tanto, né? E aí ela disse, tá, mas e a Eva também foi, mãe? Eu disse, não, a Eva, Deus tirou uma costela do... Deve ter doído então, mãe. Eu disse, não, Deus colocou Adão dormir. Expliquei pra ela assim, gente, eu fiquei boba e pasma com aquilo ali, né? A sabedoria e o quanto a gente acha que às vezes a gente nem tava falando sobre isso e eles estão ligando tudo. Muitas vezes, aproveitando esse gancho, a gente acha que é orar uma vez, é orar um pouquinho, mas não. Quantas das nossas orações, talvez, de muito tempo, estão acontecendo hoje e a gente nem se dá conta porque a gente já está pedindo outras coisas, né? Então, o quanto a gente precisa ser fiel a isso e orar pelos nossos, orar pela gente e orar pela nossa casa. Tem gente que cresce e ainda continua crianças também. Mas é bom, né? A gente precisa crescer e manter um lado dessa criança, mas a gente precisa entender que nós somos os adultos, que a gente é adulto, que a gente precisa amadurecer, mas sem perder o brilho e a ingenuidade, o amor, a pureza de uma criança. Ó, aqui traz o exemplo, né? Que mãe que não está constantemente levando os filhos à escola, a esportes, né? Ginástica, futebol, natação, enfim, aqui, passeios para compras e casas de amigos. Levante a primeira, né? Atire a primeira pedra. Quem não se organiza para isso? Hoje mesmo, às 11 horas, a Vitória tem balé. Toda quarta-feira leva ela no balé. Por que não todo domingo levar lá o culto? Né? Porque talvez não nos foi ensinado como um compromisso. Mas está nas nossas mãos a gente mudar isso e introduzir isso de uma maneira leve, suave na vida dos nossos filhos para que eles peguem apreço e amor a isso. Não aquela coisa de, né? Eu vivi muito isso. Hoje é dia de ir pra igreja e acabou e levanta todo mundo, tipo, tá, mas nem foi organizado. Ninguém nem organizou, ninguém nem comunicou. Porque simplesmente batia o vento norte e dizia, temos que ir pra igreja hoje. Porque não era hábito. Então, era pesado, era maçante, né? Então, a gente precisa se organizar. Se a igreja for de manhã, que no meu caso, quando eu era criança, a gente ia numa igreja que era de manhã, organizar no dia anterior, arrumar as roupas dessa criança, planejar, comunicar. Todo mundo gosta de previsibilidade, mas as crianças, em especial, precisam de previsibilidade. Você não vai dar birra, vai dar grito, tem que acordar uma criança domingo de manhã, né? Então, vamos mudar isso, vamos introduzir como um hábito e como ser legal ir à casa do Senhor, porque é muito top de ir na casa do Senhor. Mas nós temos esse papel de introduzir isso aos nossos filhos. Eu sempre digo, nós somos o adulto da relação. Nós que sabemos. Eles têm muitas coisas que... Muito não, né? A maioria das coisas eles não sabem ainda. Então, nós temos o dever disso. Você e eu nunca saberemos, deste lado do céu, tudo que nossas orações realizam em favor de nossos filhos. Verdadeiramente, a oração eficaz e ardente de uma mãe íntegra vale muito para Deus. É tarefa de Deus trabalhar nos corações de nossos filhos, mas é nossa tarefa fazer dos padrões de Deus os nossos padrões e então caminhar por eles. Né? Acho que eu já falei sobre isso, né? É nossa responsabilidade. Não adianta querer terceirizar isso. Deixar para pastora, deixar para alguém. Não adianta. Somos nós e principalmente nós mães. Nós, mães, temos essa tarefa. Nunca é tarde para entregar a Deus qualquer área de fraqueza em seu coração ou em seu papel de mãe. Tudo começa com você e seu coração segundo Deus. Mas ainda bem que esse processo não para aí. Deus é o seu parceiro, desejoso e capaz para criar seus filhos, para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Então, mas eu não tenho Deus. Nunca é tarde. Busque, está disponível para todas nós. E o que eu posso dizer para vocês, que uma maternidade, aqui falando de maternidade, com Deus,
aliada a Deus, é muito mais leve, muito mais descomplicada e muito mais gostosa de se usufruir. Se apropriem disso, né? Disso, de ter essa amizade, essa intimidade com Deus, porque é muito maravilhoso. Simone, como eu disse, rotina é vida e eu estou aprendendo. Dói, mas faz a diferença. Dói, mas depois não dói mais. Tudo no começo dói, né? Assim como se aproximar de Deus, no começo vai ter as provações, vai ter as dificuldades, vai ter, né, alguém não querendo te perder. Mas se a gente tiver persistência e consistência, seremos extraordinários. Fiquem com Deus. Beijos!